O milagre que salvou as pernas de Rafael, quando a fé venceu a síndrome de compartimento. Rafael sempre foi um homem de luta. Aos 32 anos, trabalhava como entregador de cargas pesadas em São Paulo, carregando caixas de madrugada para sustentar a esposa, Ana, e os 2 filhos pequenos. Não era uma vida fácil, mas ele nunca reclamava. Deus vai abrir um caminho, dizia para Ana quando as contas apertavam. Mas em abril de 2022, um acidente no trabalho quase tirou tudo dele. Foi numa segunda-feira chuvosa. Rafael escorregou ao descer a rampa do caminhão com uma caixa de 50 quilos nas costas. A carga caiu em cima da sua perna direita, esmagando-a contra o chão. A dor foi tão intensa que ele desmaiou. Quando acordou no hospital, os médicos lhe deram a notícia. Ele tinha desenvolvido uma síndrome de compartimento, uma condição grave onde a pressão dentro dos músculos aumenta perigosamente, cortando a circulação. Se não fosse tratado em até 6 horas, ele poderia perder a perna ou até morrer. Os médicos agiram rápido, fazendo uma fasciotomia de emergência, cortes profundos na perna para aliviar a pressão. Mas as complicações vieram: infecção, risco de gangrena e a possibilidade de uma amputação. Rafael passou 12 dias internado, cheio de drenos e curativos que trocavam a cada 2 horas. A dor era insuportável, e o pior era ver o desespero no rosto de Ana. E agora, meu amor? Como vamos viver se você ficar aleijado? Ela chorava ao lado da cama. Foi então que a cunhada de Rafael, Márcia, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus há anos, apareceu no hospital com um frasco de óleo ungido e um convite. Rafael, você já tentou tudo que os médicos podiam fazer. Agora é hora de buscar a Deus. Na Universal, eu vi pessoas saírem de cadeiras de rodas, câncer sumir, dívidas serem pagas. Deus faz milagres lá. Vamos levar você na próxima corrente de oração. Rafael, que nunca tinha sido de igreja, hesitou. Márcia, eu não sei nem orar direito. Mas a dor e o medo falavam mais alto. Naquela noite, enquanto Ana chorava ao seu lado, ele sussurrou: vamos tentar. O primeiro passo na fé. Na quarta-feira seguinte, Rafael foi levado de muletas para a Igreja Universal na zona leste de São Paulo. Mal conseguia andar, a perna inchada e cheia de pontos. Ao entrar, sentiu algo diferente. O som dos hinos de fé, as pessoas orando em voz alta, o cheiro do óleo sagrado sendo passado nas mãos dos fiéis. Um pastor ungido se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: filho, você veio buscar um milagre? Rafael, com os olhos cheios d'água, balançou a cabeça. Naquele culto, ele ouviu testemunhos que o marcaram. Um homem que recuperou a visão, uma mulher livre de um tumor, um casal que saiu das dívidas após participar da campanha dos 318. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Rafael, tremendo, se arrastou até o altar. O pastor ungiu sua perna com óleo, impôs as mãos e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu determino que essa síndrome seja quebrada. Os músculos se regenerem, os vasos se abram, a dor sai agora. Rafael sentiu algo estranho. Um calor intenso percorreu sua perna, como se uma fogueira santa estivesse queimando por dentro. Ele caiu no chão, chorando. As pessoas ao redor também oravam, gritando: glória a Deus. O milagre já está acontecendo. Quando se levantou, a dor tinha diminuído pela metade. Mas o pastor advertiu: fé sem obra é morta. Você precisa persistir. Venha à vigília de sexta-feira, traga sua oferta de fé, e não desista. A batalha espiritual e a persistência. Rafael voltou nos dias seguintes, mesmo com dificuldade. Participou da corrente das 18 horas, onde dezenas de pessoas oravam juntas por milagres. O pastor ensinou: Deus não olha para a sua doença, ele olha para a sua fé. Se você crer, até uma síndrome de compartimento vai obedecer à palavra de Deus. Ana, que no começo era cética, começou a ir com ele. Em uma das noites, durante a unção com óleo, ela teve uma visão. Viu a perna de Rafael sendo envolvida por uma luz dourada. É Deus operando. Ela gritou, emocionada. Mas a batalha não era só espiritual. Os médicos ainda falavam em amputação. A circulação não está voltando como deveria, disse o ortopedista. Rafael, porém, se apegou à palavra do pastor. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele começou a jejuar, a dar o dízimo mesmo com as contas atrasadas, e a participar das campanhas de fé, como a dos 7 pães e 7 peixes, simbolizando multiplicação. Na terceira semana, algo incrível aconteceu. Durante uma vigília de madrugada, enquanto o pastor orava pela congregação, Rafael sentiu a perna formigar. De repente, conseguiu mover os dedos do pé, algo que não fazia desde o acidente. Glória a Deus, ele gritou, e a igreja inteira explodiu em louvor. O milagre confirmado.
No retorno ao hospital, os médicos ficaram estarrecidos. Os exames mostravam melhora significativa na circulação, os músculos estavam se regenerando e a infecção tinha sumido. Isso não tem explicação médica, disse o médico. É como se seu corpo tivesse se curado sozinho em semanas, quando o normal seriam meses, ou nunca. Rafael sorriu. Não foi sozinho, doutor. Foi Deus. Hoje, um ano depois, Rafael não só recuperou 100% dos movimentos, como voltou a trabalhar, agora como motorista, um serviço menos pesado, graças a uma oportunidade que surgiu após uma oração na igreja. Ele e Ana são dizimistas fiéis, participam das correntes de libertação, e Rafael já deu seu testemunho no altar várias vezes, incentivando outros a não desistirem. Eu aprendi que Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da nossa fé, diz ele, emocionado. Na Universal, eu encontrei não só a cura, mas um propósito. Antes, eu vivia para trabalhar. Hoje, eu trabalho para servir a Deus e abençoar minha família. Ana complementa. Nós éramos pessoas comuns, sem esperança. Mas quando entregamos tudo a Deus, Ele fez o impossível. Hoje somos prova de que milagres ainda acontecem, e acontecem na Igreja Universal. A lição que ficou. A história de Rafael ensina que a fé verdadeira não é passiva. Não adianta só pedir. É preciso agir, persistir e confiar mesmo quando tudo parece perdido. Na Igreja Universal, ele encontrou não apenas uma cura física, mas uma transformação espiritual. Hoje, toda vez que ele sobe no altar para dar seu testemunho, ele repete a frase que ouviu do pastor naquele primeiro dia: Deus não muda as coisas para você se aproximar dele. Você se aproxima dele e ele muda tudo. E assim o homem que quase perdeu a perna ganhou muito mais do que a capacidade de andar, ganhou uma vida de vitória, propósito e uma fé inquebrantável. Rafael não imaginava que seu testemunho tocaria tantas vidas. Depois de compartilhar sua história pela primeira vez, pessoas que nem conhecia começaram a se aproximar dele na igreja. Muitos traziam seus próprios sofrimentos, doenças, dívidas, famílias desunidas. Todos queriam saber: como você conseguiu acreditar quando tudo parecia impossível? Ele sempre respondia com um sorriso: eu não consegui. Foi Deus quem me seguiu. Eu só decidi não desistir. Um dia, uma mulher chamada Marisa, com os olhos cheios de lágrimas, procurou Rafael após o culto. Ela carregava uma foto do filho, Lucas, um jovem de 19 anos viciado em drogas há mais de 3 anos. Pastor, eles dizem que não tem jeito. Meu filho já foi internado 5 vezes, já roubou da própria família, já tentou suicídio. Eu não aguento mais ver ele assim. Mas quando ouvi você falar, eu pensei: se Deus fez por você, será que pode fazer por ele? Rafael sentiu o peso daquela dor, mas também a chama da fé que ainda tremia no coração daquela mãe. Ele a levou até o altar e juntos oraram. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis, foi um clamor de mãe, misturado com as lágrimas de quem já não tinha mais forças, mas ainda acreditava. Naquela noite, Lucas sonhou com um homem de roupas brancas que lhe disse: volte para casa. Sua mãe está te esperando. No dia seguinte, sem explicação, ele apareceu na porta de Marisa, sujo, magro, mas vivo. Mãe, eu não aguento mais isso. Eu quero mudar. Marisa não acreditou no que via. O filho que ela havia chorado como morto estava ali pedindo ajuda. Ela o abraçou forte e, sem dizer nada, o levou direto para a Igreja Universal. Os primeiros meses não foram fáceis. Lucas tremia, suava, tinha crises de abstinência. Mas toda vez que fraquejava, Rafael estava lá, lembrava-o: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Você já venceu a morte uma vez. Agora é só continuar andando. E Lucas continuou. Hoje ele é um obreiro na igreja, ajuda outros jovens a saírem das drogas e toda vez que testemunha, diz: eu não escolhi Deus. Ele me escolheu quando eu já estava no fundo do poço. E foi através das mãos de uma mãe que não desistiu e de uma igreja que acreditou em mim. O milagre que não para. A história de Rafael e Lucas se espalhou, e o que começou como um testemunho pessoal virou um movimento. Outros começaram a trazer seus familiares, seus sonhos quebrados, suas doenças sem cura. E a cada culto mais uma vida era transformada. Uma senhora com câncer em estágio avançado, que os médicos haviam desenganado, voltou ao hospital após uma corrente de oração e os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Um homem endividado prestes a perder a casa, recebeu uma proposta de trabalho no mesmo dia em que fez um jejum de 3 dias pela sua situação. Um casal à beira do divórcio renovou os votos depois de participar de uma campanha de família na igreja. Rafael olhava para tudo aquilo e se emocionava. Eu pensei que meu milagre tinha sido só a minha perna. Mas Deus estava me mostrando que o verdadeiro milagre era a fé que Ele colocou em mim, e que, através dela,
outras pessoas também poderiam ser salvas. Hoje, anos depois, Rafael não é mais só um homem que quase perdeu a perna. Ele é um líder, um exemplo de que a fé não é teoria, é ação. Que oração não é só palavra, é luta. Que Deus não é uma ideia distante, é um pai que ouve, que age, que transforma. E toda vez que alguém pergunta como ele consegue acreditar tanto, ele responde com a mesma convicção de sempre, porque eu já vi o impossível acontecer. E não foi uma vez. Foi todas as vezes que alguém decidiu não desistir. Na Igreja Universal, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. Basta acreditar e agir. Rafael nunca esqueceu o dia em que voltou à CCB depois de receber sua cura. O cheiro de café fresco na entrada, os irmãos que o abraçaram com lágrimas nos olhos, o pastor que o olhou nos olhos e disse: Deus não te curou só para você. Ele te curou para mostrar ao mundo que ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E foi exatamente isso que Rafael fez. Não guardou o milagre para si. Começou a visitar hospitais, levando testemunho para quem estava na mesma dor que ele já tinha vivido. Lembra de uma senhora chamada Maria que estava prestes a perder a visão por causa de um glaucoma avançado? Ela ouviu Rafael contar como Deus restaurou sua perna e com lágrimas pediu: Se Deus fez isso por você, será que Ele pode me dar meus olhos de volta? Rafael orou com ela ali mesmo, no corredor do hospital, entre maçãs e enfermeiros que passavam apressados. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples: Senhor, a senhora já sofreu muito. Se o Senhor curou a minha perna, o Senhor pode abrir os olhos dela. Em nome de Jesus. 3 dias depois, Maria voltou correndo para a igreja. Os médicos não entendiam, mas seus exames mostravam melhora inexplicável. A pressão nos olhos tinha baixado, a visão estava voltando. Eles disseram que era impossível, ela chorava, mas Deus fez. E assim foi com muitos outros. Um homem com câncer em estágio terminal que, depois da oração na CCB, teve os exames dando negativa para a doença. Uma jovem que não conseguia engravidar e, depois de jejuar e clamar no altar, seguiu Rafael no corredor da igreja segurando um exame de gravidez positivo. Irmão, olha, Deus ouviu. Mas Rafael sabia que nem sempre a resposta vinha do jeito que a gente imaginava. Teve casos em que a cura demorou, casos em que a luta foi longa. Mas ele aprendia com cada um. A fé não é sobre ter tudo resolvido na hora, é sobre confiar que Deus está no controle, mesmo quando a gente não enxerga. Uma vez, um rapaz chamado Lucas chegou até ele desanimado. Já orei tanto, já jejuo, já clamei, e nada muda. Será que Deus esqueceu de mim? Rafael colocou a mão no ombro dele e contou algo que poucos sabiam. Quando eu estava no hospital, teve dias que eu chorei de dor e pensei que Deus não estava me ouvindo. Mas sabe o que eu descobri? Que às vezes o silêncio dele é pra gente aprender a ouvir a voz dele dentro da gente. E quando a gente persiste, ele sorriu, o milagre chega. Lucas não desistiu. E meses depois, estava de volta, dessa vez com um emprego que parecia impossível, uma porta que se abriu quando todas as outras tinham fechado. O Senhor tinha razão, irmão. Deus estava trabalhando o tempo todo. Hoje Rafael não prega só com palavras. Ele prega com a vida. Quando as pessoas veem ele entrando na igreja com aquela perna que já esteve à beira da amputação, firmes nos sapatos que um dia achou que nunca mais usaria, elas lembram: se Deus fez por ele, pode fazer por mim. E é assim que a fé se espalha. Não por causa de um homem, mas por causa de um Deus que ainda opera milagres, que ainda escolhe os improváveis para mostrar o seu poder, que ainda transforma dor em testemunho, derrota em vitória e dúvida em certeza. Porque na CCB não é sobre religião, é sobre um Deus vivo, um Deus que não mudou, um Deus que, quando a gente coloca a fé em ação, move céus e terra para mostrar que ele é real. E Rafael sabe, o maior milagre não foi a perna curada. Foi descobrir que, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, até o impossível vira. Já vi isso acontecer. Rafael agora não caminha só com as pernas. Ele caminha com um propósito. Todo domingo antes do culto, ele fica na porta da igreja, não como um símbolo, mas como uma prova viva. Não precisa dizer nada, seu sorriso e aqueles passos firmes já falam por ele. Muitas vezes alguém se aproxima com os olhos cheios d'água, segredando uma dor que parece sem saída. Ele só aponta para dentro e diz: vem, ele tá te esperando. Foi assim com a Dona Maria, uma senhora que chegava arrastando não só o corpo, mas a alma. Há 10 anos, um derrame a deixou com metade do rosto paralisado e a mão direita fechada, como se Deus tivesse esquecido dela. Os médicos disseram que era para sempre. Os parentes com boa intenção falavam em aceitar. Mas aceitar o quê?
Uma vida de espelho quebrado, de xícaras que escorregavam da mão, de palavras que saíam tortas e faziam as pessoas fingirem que entendiam? No primeiro culto que Dona Maria foi, Rafael não a viu entrar. Mas Deus viu. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo dentro dela gritou: se foi para ele, pode ser para mim. Não tinha força nem para levantar a mão, mas o coração dela subiu ao altar. E então, bem devagar, como um botão de rosa se abrindo depois do inverno, seus dedos começaram a tremer. Primeiro um formigamento, depois um mexer quase imperceptível. Ela tentou abrir a mão e abriu. Não toda, não de uma vez, mas o suficiente para sentir o peso da própria palma pela primeira vez em uma década. O grito que saiu dela não foi de dor, foi de algo que não tinha nome, algo entre riso e choro, entre espanto e gratidão. A igreja inteira parou. O pastor não precisou falar, todos caíram de joelhos. Porque ali, no meio daquelas paredes simples, Deus estava escrevendo outra história. Não com trombetas, mas com um tremor de dedos. Não com fogos, mas com lágrimas que molhavam o rosto de quem já não acreditava em milagres. No domingo seguinte, Dona Maria voltou. Dessa vez, não escondeu o rosto. Segurava a Bíblia com a mão que os médicos disseram que nunca mais funcionaria. E quando Rafael a viu, os dois se abraçaram sem precisar de palavras. Porque ambos sabiam. O Deus que curou a perna dele era o mesmo que estava restaurando a vida dela. Não era coincidência. Era compromisso. E assim a CCB continua sendo um lugar onde o impossível vira rotina. Não porque as pessoas são especiais, mas porque o Deus que elas servem é. Não há fila para milagres, não há quem seja mais merecedor. Tem só um pai que olha para seus filhos e diz: confia em mim. E quando eles confiam, quando eles confiam, ele faz mais do que curar. Ele transforma. Porque o milagre não é só o corpo sarado. É a fé que nasce onde só havia desespero. É a comunidade que se une não por obrigação, mas por ter visto com seus próprios olhos que Deus ainda fala, ainda toca, ainda muda tudo. E Rafael, Dona Maria e tantos outros que já saíram de lá diferentes sabem, na CCB não se conta história de milagre. Vive-se, todos os dias. Naquela mesma semana, enquanto Dona Maria ainda se emocionava com a restauração da saúde do filho, outra família chegava à igreja com o coração apertado. Era o casal João e Ana, que há anos lutavam contra um diagnóstico que os médicos tinham dado como definitivo: infertilidade. Eles já tinham passado por tratamentos caros, orações em outros lugares, promessas que pareciam não ter resposta. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto assistiam a um culto na CCB, o pastor falou algo que os marcou: Deus não dá sonhos para frustrar, Ele dá sonhos para realizar. Às vezes, o tempo dele não é o nosso, mas o milagre dele nunca atrasa. Ana segurou a mão do marido com força. Eles não tinham mais palavras, só lágrimas. Mas naquele momento, algo mudou dentro deles. Não foi uma voz, não foi um sinal no céu, foi uma certeza quietinha, como se Deus estivesse sussurrando: espera mais um pouco. Eu não esqueci de vocês. 3 meses depois, Ana descobriu que estava grávida. Os médicos incrédulos revisaram exames, pediram novos testes. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas João e Ana sabiam a explicação. Era a mesma mão que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha ressuscitado Lázaro, que ainda hoje age na vida daqueles que creem. Quando o bebê nasceu, um menino saudável, cheio de vida, eles o chamaram de Samuel. Porque Deus ouviu Ana explicava a quem perguntava pelo nome. E assim como Dona Maria e Rafael, eles também se tornaram mais uma prova viva de que na CCB não se aprende só a orar. Aprende-se a esperar o impossível. Porque ali, entre os louvores e as palavras simples dos obreiros, as pessoas descobrem que Deus não está distante, não está ocupado demais. Ele está ali no meio deles, fazendo o que só Ele faz, transformando dor em testemunho, silêncio em canção, e o que estava morto, seja um sonho, uma saúde, ou uma esperança em vida nova. E o mais lindo é que esses milagres não são guardados como segredos. Eles são compartilhados. No culto de testemunhos, as lágrimas rolam junto com os sorrisos, e quem ouve sai de lá pensando: se Deus fez por eles, pode fazer por mim também. Porque na CCB, ninguém é só mais um na multidão. Todos têm nome, têm história, e mais importante, tem um Deus que não desiste deles. E a cada vida mudada, a igreja cresce não em números, mas em fé. Não em fama, mas em gratidão. Porque o milagre não é só o que se vê, é o que se vive. E lá, eles vivem. Todos os dias. O milagre completo. Era uma noite como outra qualquer quando Dona Maria, após anos de oração, levantou-se da cadeira de rodas, aquela que por tanto tempo simbolizou sua batalha, e deu os primeiros passos tremulosos, mas firmes, em direção ao altar.
Não foram passos perfeitos, mas eram seus. O auditório explodiu em lágrimas e aplausos, e ela, com as mãos ainda trêmulas de emoção, sussurrou. Ele ouviu. Não era só a cura do corpo, mas a confirmação de que Deus escreve recomeços até onde o mundo só vê fins. Ali, entre abraços e aleluias, um jovem chamado Lucas, que há meses carregava o peso de um diagnóstico sem esperança, sentiu algo estremecer dentro dele. Não foi uma voz, mas uma certeza. Se ele fez por ela, pode fazer por mim. E foi assim, entre lágrimas e fé, que ele entregou seu medo ao mesmo Deus que transformará a dor de Dona Maria em dança. Reflexão final. Milagres não são apenas eventos, são convites. Convites para crer que mesmo quando a noite parece eterna, a aurora já está a caminho. A CCB não é um lugar onde se esconde a dor, mas onde se expõe a graça. Porque a fé não nega a luta, ela transfigura. E quando uma vida é restaurada, não é só um corpo que se levanta, mas uma comunidade inteira que se recorda. Deus ainda fala, ainda age, ainda nos chama pelo nome. Lição de vida. O milagre não está apenas no que Deus faz por você, mas no que Ele faz através de você. Quando compartilhamos nossas histórias de restauração, tornamo-nos pontes para que outros cruzem do desespero à esperança. Porque a fé não é um tesouro a ser guardado, é uma chama a ser passada. E assim, a cada testemunho, a igreja não só cresce, ela brilha. Como disse o salmista, os que semeiam em lágrimas colherão com canto de alegria. SL 126, 5. E lá, eles colhem, todos os dias,